Bruno, vamos ver se agora rola. Agora deu! Ô, agora foi, hein? Agora foi. Como é que Acho que estão, mano? é ficar do frio aí, mano. É, até a internet fica espantada aqui. Pô, tá bom, tirou a blusa aí, tá bom. Sinal que vai Mano, rolar. é que aqui dentro tá quente, velho. As casas têm calefação, né? Tem aquele esquema que esquenta as casas aqui dentro. E aí, Pode às vezes, crer. fica quente demais. Mas e aí, faz quanto tempo já que tá aí? Eu vim agora nesse mês, vim no comecinho do mês. A gente tem duas igrejas aqui nos Estados Unidos que estão em formação. Uma em New Jersey e a outra em Connecticut. A cidade de Moorestown, em New Jersey, e em Connecticut é a cidade de Danbury. Agora Top. tá bom. Seu pai voltou, né? Eu vi ele. Pai voltou segunda-feira passada. Não, essa segunda-feira. Top, cara. Benção. Eu tenho acompanhado aí você aí no Então, Instagram aí. a galera já começou a entrar aí. Abraço pro Tá, brother. a galera tava mil aqui, daí eu acabei saindo pra dar um toque em você aí. Sim, às vezes dá essa loucura no. É normal, né? Ao vivo. Estamos ao vivo, aqui no Faustão. Acontece essas coisas tudo aí. E a corda aí, não Não, desafinou não, né? não arrebentou nada por enquanto. Mas e aí, cara, me fala aí como que tá aí esse ministério. Então, cara, tá sido bem legal. As pessoas, quando a gente fala de obra de missão, as pessoas, a gente tem esse entendimento ainda de lugares que tem essa necessidade, não só de um evangelho, mas uma necessidade básica como estrutura. Tipo, a galera pensa em África, a galera pensa em lugares distantes na Ásia que precisa, absolutamente lugares que precisam de missionários, mas muitas vezes tem lugares, tipo, na Europa, é, aqui nos Estados Unidos, que ainda estão muito mortos espiritualmente, sabe? Assim, na África, tenho vários amigos que relataram que foram para lá, que na África se vive um avivamento assim gigantesco e exatamente eles às vezes estão mandando pessoas de lá para alguns outros lugares em volta, assim, né? Que a África é um continente bem grande, mas missionários em volta lá para poder sustentarem esses lugares. E quando se fala de uma missão aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam, ah, mas a missão nos Estados Unidos é fácil, né? Ou missão na Europa é fácil. E, na verdade não é, porque aqui Não é, cara. se vive na Europa e aqui nos Estados Unidos um tempo diferente, porque foram os berços do protestantismo, né? Principalmente na Europa, mas aqui foi uma coisa que adaptou como religião do país, né? E hoje se vive uma época pós isso. Pós os, às vezes tem pais que são crentes, avós que são crentes, mas os filhos já não estão mais indo na Dentro igreja. do. Já não estão mais nem conhecendo o evangelho, porque, já sei, o do Deus do meu pai, da minha mãe, mas eu não quero viver isso para minha vida. E, e o interessante, o que acontece é o seguinte, os filhos dos imigrantes começam a falar inglês, começam a criar cultura, então eles são um pouco destratados às vezes pelos próprios filhos americanos, porque são filhos de imigrantes, apesar de ser americanos, e, e dentro da igreja deles, onde os pais vão, que são de brasileiros, eles se sentem deslocados também, porque às vezes nem sempre o português é a primeira língua dele como nascença, sabe assim? Sim. Eles falam o português com os pais, assim, aquele português enrolado. Então, o que acontece? Os filhos desses brasileiros aqui nos Estados Unidos estão se perdendo porque eles não conseguem nem conectar com a igreja americana, porque às vezes ainda se distanciam um pouco, né, pelo fato cultural, e nem com a igreja brasileira, porque eles fazem todo o culto em português e não é a primeira língua dessas crianças, eles não entendem tudo. Então, a maior necessidade que a gente vê hoje aqui é nos filhos dos imigrantes que estão aqui isolados, e essa região aqui, perto de Nova York, tem muita gente longe de Deus, que precisa ser ganha para Jesus, que precisa ser reconquistada para Cristo, precisa voltar para os caminhos de Deus, e esse foi o objetivo e a necessidade que a gente viu aqui, na verdade, nessa área. Então, a Palavra Viva vem começando esses dois trabalhos e tem sido maravilhoso para a gente, porque a gente tem conseguido aproveitar um pouco das duas línguas, faz alguma coisa em inglês, alguma coisa em português, e tentando abraçar as pessoas que vêm. É, pela necessidade é o que gera a maior fome no povo, assim, é o que gera, na verdade, no coração de Deus para que as coisas aconteçam, né?
Mas tem sido E legal, por, cara. ma- Graças a Deus tem sido muito bom. e por mais assim que essas pessoas estão longe, mas elas têm a sede e a fome, né? Parece que estão fracas, vamos dizer dessa forma, mas elas Uhum. têm o temor ainda, né? Sim, sim, sim. Acontece que isso está intrínseco nelas, assim. A, a vontade de ir para a igreja, de congregar com as pessoas, não só ter Deus, sabe? Não só conhecer a Deus assim, mas ter isso numa comunidade. Isso é básico do ser humano, de se juntar, de criar uma comunidade, de criar laço entre as pessoas. Então a igreja, eu tenho esse ponto de vista, e a nossa igreja Palavra Viva também tem esse ponto de vista, de que a igreja não é algo para colocar um cabresto numa pessoa, para que a pessoa viva sob julgamento, sobre os dogmas que a igreja precisa, mas não, a igreja trabalha exatamente ao contrário. A igreja trabalha como um hospital de portas abertas para as pessoas que precisam ser tratadas, curadas, as pessoas que precisam de tratamento. Então você não pode fechar essa porta para quem está precisando dessa comunhão com Deus, sabe? Sim. Esse nosso sentido de comunidade é isso, é que eu como pastor, eu como líder de louvor, convertido desde pequeno, isso, aquilo, tudo mais. Cara, eu ainda posso precisar de ajuda de alguém que talvez chegou há poucos meses na igreja, entendeu? Aquela pessoa Sim. pode orar por mim e me abençoar do mesmo jeito, entendeu? Essa ideia de as pessoas se ajudarem nas necessidades de cada um, cara. Isso não tem outro nome, a não ser que o meu amigo Lucas acabou de botar aqui. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Sim. Das É o pessoas Evangelho de que. Jesus, né, cara? Cara, é das pessoas que chegaram agora para colher e das pessoas que já estão colhendo há muito tempo receberem o mesmo salário, entendeu? É como a parábola fala. Deixa eu botar mais um negócio para ficar mais alto aqui. E aí, cadeira um pouco Mas, baixa. mas o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é esse, cara. É verdade. Ele veio para ajudar, para servir, né? Não Uhum. para Não para ser servido. não para apontar, né? É. Que o mal assim que o pessoal tem visto assim, né, tem relatado que vai muito para a igreja e o pessoal aponta muito o dedo. Na verdade, tem que ser dessa forma que você falou, né? Recíproco, né? Porque o Exatamente. pessoal olha assim, ó, o Tago é pastor, ele não precisa, mas todos nós precisamos, né? Claro, claro. É exatamente isso. A igreja, por exemplo, vê uma pessoa, uma menina de mini saia entrando na igreja, de vestido curto, com decote, vê um cara, às vezes, cheio de tatuagem, com a largadora entrando na igreja, fedendo a cigarro, fedendo a bebida. Quando essas pessoas entram na igreja, as pessoas que estão na igreja, muitas vezes, pela cultura que a gente vive hoje, tendem a separar elas. Não, senta aqui no cantinho que a gente vai te dar uma atenção. Sim, E na verdade, a gente vê toda o projeto de Jesus andando nessa terra exatamente ao contrário. é, Quando Jesus falava dos salmos e aquele leproso se escondia atrás da rocha, Jesus saiu de onde estavam os discípulos ali e foi atrás dele lá atrás da rocha para falar com ele, para curar ele, entendeu? A gente vê Jesus fazendo o caminho totalmente contrário, discípulos ao redor dele, ele andando, de repente ele para tudo e fala assim, não, alguém me tocou, entendeu? Porque de mim saiu o poder. E era uma mulher que não podia nem andar no meio de todas as pessoas. Aí Jesus está batizando as pessoas com seus discípulos e ele fala e manda os discípulos, vai até um poço, manda os discípulos comprar comida, fica sozinho porque ele queria encontrar uma prostituta lá naquele lugar que seria uma porta de entrada para Samaria. Cara, é completamente um evangelho diferente do que as pessoas acham, do que total. é um real evangelho, que não é desprezar as pessoas que chegam dessa maneira na igreja, mas sim aproximá-las a Cristo, entendeu? Sim, ao invés de apontar, né, é trazer para perto, né? Eu fui um exemplo, eu fui para a igreja Hum, com cheio de brinco na orelha, piercing, mas tipo assim, não que seja errado isso, uhum, mas chega a um certo ponto que o Espírito Santo vai te transformando. Com o tempo, eu fui tirando, tirei um, tirei dois, tirei o piercing, eu tinha piercing na língua, fui tirando, tirando. Hoje eu não tenho nada, né? sim, Tenho, mas isso é o trabalhar do Espírito, entendeu? Cada um sente a sua necessidade sim, sim, com Deus, certo? com Deus, exatamente, com Deus. Cara, é incrível porque quando tendo esse tempo de cristianismo, tu percebe isso. Quando tu quer forçar a mudança em alguém e tu propõe essa mudança em alguém, às vezes ela acontece.
mas as pessoas às vezes vivem com uma amargura dentro delas porque elas ainda gostavam daquilo. Agora, quando o Espírito Santo faz a obra, ele muda a vida de alguém, cara, é uma Não, diferença completamente é do completo. que não é uma coisa assim que tipo assim, puxa, eu fazia isso, mas pô, ainda me dá aquela vontade de fazer, cara, não é, porque se tu faz isso de forma agradável no teu coração, Deus fala contigo, cara, tu vai, faz e tu sente paz de fazer aquilo. Podia estar hoje com os pieces, mas o Espírito Santo falou contigo, cara, vai tirando, vai fazendo isso, vai, porque talvez fosse um Sim. processo que Deus queria fazer na tua vida, que não tem nada a ver com a tua aparência realmente, mas de largar umas outras coisas que tu vivia, que era daquela época, enfim. É, tipo assim, alguma vaidade, você é apegado. Exatamente, é Eu isso aí. era muito apegado a isso, cara. Eu curtia muito. Nossa, piercing, tatuagem, cara, eu não tenho tatuagem nenhuma, meu irmão tem. A galera que faz, quer fazer uma coisa assim, ó, é isso que eu quero fazer, sabe assim? Tem É, esse negócio da vaidade também da tatuagem. acho que trabalha muito nessa questão Né? da Deixa vaidade eu é mandar um forte. abraço pro Júlio. O Júlio César tá ao vivo aí. Mano, um abração pra ti. E tá mandando um abraço aqui. Eu tô vendo os comentários subindo aqui. Deus te abençoe. Conhecemos lá em Floripa, a galera lá de Foz do Iguaçu faz um trabalho maravilhoso também. Tomara que eu tenha falado certa cidade, né? Júlio. Ele é de Foz? Eu acho que ele é de Foz. Vamos ver aqui, ó. Daqui a pouco ele manda aí. Ô, Tago, mas assim, a Hum, gente já começou num papo bacana aí, já mas. saímos de segunda, a gente não botou nem a primeira. Não, se apresenta pra galera, porque, assim, igual tem uma seguidora minha aí, falou Hum, assim: ah, quem que é o pastor Tago? Eu falei, do Ministério Avivar. Aí ela não lembrava, não estava associando o nome. aham, aham. Daí eu falei, você já ouviu o Maranata? Ela falou, nossa, eu amo essa música e tal. Sim, sim, Daí eu sim, é falei, normal. então, são deles. Eu quero que você se apresente Eu pra sou o pastor galera. Thiago. Isso assim, Foz do Iguaçu. Eu acertei o pastor Júlio lá. Que abração, É, mano. Eu sou o pastor Thiago, eu tenho 29 anos. Eu sou pastor do Ministério Avivar. Sou pastor na Igreja Palavra Viva, na verdade, desde os meus 22 anos. E eu assumi o pastoreado do Ministério de Louvor da Palavra Viva em 2013 para 2014, mais ou menos. Foi exatamente quando surgiu a Maranata, assim. Eu desde lá tenho tido várias experiências diferentes, assim, não só com o Ministério Avivar, mas de crescimento também individual, mas tudo que eu tenho feito hoje, tudo que Deus tem feito através do Ministério Avivar, tudo que Deus fez através da Maranata, porque a Maranata, depois eu explico um pouquinho melhor como foi ela, mas tudo que a gente tem colhido hoje vem de um trabalho que a gente tem recebido, de algo que a gente tem recebido da nossa igreja local, que é a Palavra Viva, é tremendo, porque são os nossos pastores, o meu pai, o Luiz Flori, os pastores que nos acompanham todo dia, nos encorajam todo dia nas nossas igrejas. É desse trabalho, o Bispo Sérgio, que está aqui também ao vivo na live, mandou um oi aqui. Essa galera está acompanhando a gente há muito tempo, antes de Maranata acontecer, antes dessas coisas acontecerem, entendeu? Então, começou com uma base forte em Deus, com um propósito forte em Deus. E quando Maranata aconteceu, a gente não parou, organizou tudo para que não vamos fazer uma música pastoral. Aconteceu, assim, a música aconteceu, sabe? A gente não tinha perspectiva nenhuma que a música fosse do nada um maior sucesso de um tempo que foi, não, ela é muito forte. tivesse, sei lá, 100, ela tá com 160, acho, quase milhões de views no YouTube, nunca, mas nunca, nunca, nunca. Ela foi gravada de uma maneira simples. A Maranata, ela foi composta no período da nossa igreja, foi composta pelo Daniel, nosso brother estava na Palavra Viva na época lá em Florianópolis, ele hoje está morando em São Paulo. Ela foi composta por ele trouxe para a igreja, a gente trabalhou todo mundo em cima, botaram cada um seus pontos de vista na música, nos seus instrumentos, a gente trabalhou em cima, a gente cantou na igreja, a música foi um absurdo assim de resposta, e aí a gente foi pro sítio gravar. Nessa época eu vim também nos Estados Unidos, que a gente já estava nessa época começando a plantar as igrejas aqui, e, e lá eles gravaram o clipe da Maranata, que foi simplesmente uma vigília com uma câmera, e a gente saiu filmando as pessoas chorando e tudo mais. Quando eu voltei, a gente estava Nossa, terminando de editar e botar, e a gente botou como se fosse um simples momento. E hoje é meio comum ter esse momento, né, sabe? Que a galera tá em volta, assim, cantando esses clipes assim, sim. mas na época não tinha muito isso, assim. Acho que quem tinha feito foi o John Mark Macmillan, tinha feito alguma coisa assim.
parecida, mas não tinha muito algo assim dessa maneira. E quando a gente lançou, a galera se encantou, porque foi realmente a música que conseguiu transmitir um ambiente que estava ali naquele momento. E a, a mensagem que Deus queria dizer ali, que ele ia voltar, que ele ia trazer, levar seus filhos para ele, que era a mensagem da música Maranata, é essa, confiança no Senhor, mas é que ele um dia vai voltar para nos buscar, era o maior de tudo. Não era o rosto da Fernanda, que é quem canta, que a gente tem noção que é a nossa porta-voz aí pelo Brasil, e ela está no nosso ministério, a pastora do nosso ministério. Não foi para que eu fosse conhecido, para que a palavra não fosse conhecida, mas a mensagem é muito maior do que quem carrega ela, né? Não, mas essa música aí é muito forte, cara. Ela é forte, a música é forte. Toda igreja, assim, desde pequena até grande, canta ela e é um avivamento, né? É o Eu avivar acredito mesmo, que ela assim. vai entrar como a gente canta ao único, como a gente canta Renova-me, sabe? Eu acho que ela vai entrar para esse hall de músicas eternas na igreja. Eu acredito sim. Sim, cara, porque na verdade, assim, igual você falou, criou uma raiz, né? Primeiro se criou a raiz, foi para Sim, baixo, né? Que é sim. em Deus e tal, oração. E não tem como, cara. Quando você tem essa raiz firmada, o fruto vem. E exatamente isso. Eu fui no show da Betel, Uhum. cara, eles fizeram um show, sei lá. É, O cara se intimida até de chamar de show, né? Porque é um, é, um é, cultão assim, né? cara, foi uma adoração. Acho que eles tocaram, sei lá, umas 5 músicas em 2 horas. Não. Sabe, é absurdo falar isso, mas Uhum, é uma adoração, cara. uhum, Que eles uhum. começam, bate no violão, você já se arrepia todo. Sabe, Sim, você sim. sente a unção. Uhum, Você vê, e é isso que eu vejo quando eu escuto vocês tocarem. Eu sempre estou ouvindo, seja no Deezer, YouTube, estou uhum. escutando vocês. A nova também, a graça, né, que vocês têm Sim. tocado, top também. Eu vejo isso em vocês. Igual você falou assim, tem as porta-voz, né? Tem Uhum. você, tem a Fernanda e tal, mas num contexto geral, ali a banda, cara, é unção pura. Sim, sim, Né? sim. Então isso, assim, mostra o que tem por trás, entendeu? Não é Sim. só subir. Quando eu tocava, né? Não era assim, mas eu tinha uma coisa comigo. Se eu subir pro púlpito, eu tenho que estar em santidade. Eu não Sim. subo para bater corda. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso daí, é buscar santidade, oração, que, como você falou, é alcançar vidas, né? Uhum. É o principal. Mas legal. E quanto tempo assim tem o Avivar? O Ministério Avivar, ele tem o primeiro CD dele que foi lançado foi em 2006. Esse nome, inclusive, Avivar, ele foi lançado junto com esse projeto desse CD em 2006. Então, já fazem mais de 10 anos aí. E ele também vem de uma promessa já lá atrás, quando a igreja era pequena também, que a igreja iria às nações com louvor. E meu pai, como bispo da igreja, sempre incentivou o grupo de louvor. Mas 2006 foi o primeiro álbum que a gente fez. E quando a gente trouxe o nome lá naquela época, eu ainda era adolescente, não fazia parte da principal formação da época, assim. A Fernanda já fazia parte, também já era nova, mas já fazia parte daquela galera. Eles trouxeram esse nome Avivar, que ele significa em hebraico renovo, juventude, primavera. Então a gente já trazia isso com a gente, de trazer um renovo através das músicas da gente que a gente trazia. Então, desde aquela época até o segundo e o terceiro CD, que é o Maranata, foi um caminho longo construído. Só que quando chegou na Maranata é quando a gente diz que foi realmente uma coisa viral, né? Tipo, Estourou, né? foi uma coisa que abrangeu muito mais do que a gente realmente imaginava, assim. E hoje o Avivar, ele não é só o Brasil, né? É mundo, né? A gente tem uns analíticos ali do Spotify, do YouTube, do próprio Deezer, são impressionantes, assim. Japão, Austrália, do outro lado do mundo, China, sabe? E não às vezes não é pouco, sabe? Assim, tipo, em Luanda a gente é muito ouvido, que falam um português também lá. É incrível, assim, sabe, o que a gente tem vivido. É, é um som, né? Não, Isso daí Deus, isso é simplesmente, cara, cara. Você tem essa parte, como tu falou ali, pô, do cara se preparar, de ter uma santidade em Deus, de se preparar em Deus, mas eu não tenho
uma melhor descrição para Maranata do que graças, sabe? Porque é muito mais do que a gente imaginava que aconteceria e muito mais do que a gente se preparou, na verdade, para que acontecesse assim. Foi graça de Deus revelada porque a mensagem era muito maior do que a gente esperava, assim, sabe? Do que a gente esperava pra gente. Nossa, não, essa música, ela é uma oração, né? Sim, sim. Ela foi feita no período de oração, na verdade. A composição dela foi feita no. A gente tá fazendo uma vigília antes da gravação lá, né? A gente tinha os momentos de devocional do louvor, a gente tava fazendo a vigília. E o Nani tava no teclado e ele começou a pensar ela. Ele foi pra casa, compôs e voltou depois pra gente terminar a música. Inclusive, a música não tinha Maranata no nome. Isso aí surgiu depois, que a gente juntou. A música não tinha Maranata. A música ganhou um nome, ganhou Maranata depois que a galera se juntou e aí ela tinha uma ponte diferente. Ele falou, não, tem que ser Maranata. O pai falou assim, não, tem que ser Maranata nessa parte porque expressa o que é. E a música virou Maranata, dali pra frente. Mas ficou top. E hoje o Avivar tem quantos integrantes, sim? O Avivar é o Ministério de Louvor da Igreja Palavra Viva e a gente chama, quando é Avivar, é quando a gente sai da igreja para ministrar em outros lugares. Ou seja, o Avivar não toca na Palavra Viva porque nós somos a Palavra Viva, né? Então, onde eu Sim. tô, onde o Gustavo também tá na live aí, onde a Fernanda tá, onde o Vitor Hugo, que é outro menino que canta, tá, onde nós estamos, nós somos parte da Palavra Viva, entendeu? E o Ministério de Louvor hoje da gente tem essas caras que são mais os cantores que aparecem ali, mas conta com todos os músicos basicamente assim da igreja que participam ali na parte, mais na sede, porque é onde a gente concentra a produção ali, né? Mas a gente viaja geralmente em 7, 6 pessoas, mas as pessoas mais conhecidas pelo clipe, né? Principalmente do Maranata. A pastora Fernanda, com certeza, ela acho que para mim é uma das melhores cantoras hoje do Brasil e pessoas de Deus, assim como referência, sempre foi para mim pessoalmente também. O Gustavo e eu, como os 3 principais cantores ali, né? E aí o pessoal tá vindo agora também, tem a Karen que canta, ela cantou no Maranata também, ela canta com o Gustavo. O Vitor Hugo, que também tá cantando, e uma outra música ali desse novo CD que tá pra sair também. Mas aí a gente vai produzindo, assim, não para, assim, a gente não para na imagem só da Fernanda e também não para só na minha. É um Vai renovo, produzindo. né? É um renovo, exatamente. Sempre foi assim, na verdade. Desde a época que a Fernanda começou a entrar, ela entrou como eu entrei, sabe? Começando a Sim. cantar, tudo mais, e foi lá e gravou depois uma música, entendeu? E você já entrou no Avivar sendo pastor? Não. Não. Eu gravei no segundo CD do Avivar, uma música que é Pensamento de Paz, ela não tem no Spotify, mas talvez no YouTube ela tenha. E eu entrei cantando essa música. E aí, em 2013, a gente foi para a Austrália. O Avivar tinha dado uma parada, né, de gravar, assim, principalmente, né? Aí, em 2013, a gente foi para a Austrália. A gente foi de uma conferência da Hillsong e aquilo impactou a gente como igreja muito. A gente tinha acabado. Não tem como não impactar, cara. Não, que assim, era muito mais. Era muito mais do que só a música, sabe? Assim, porque a gente conhecia da Darlene Zschech, da época das músicas e tudo mais. Cara, mas o que a gente viu lá foi uma coisa incrível, assim. A gente pôde conviver um pouco do diário lá da igreja, assim, do serviço das pessoas com as outras pessoas que iam na igreja. E a gente mudou muitos conceitos, também o conceito musical. E aí, quando voltamos pro Brasil, abraço aí, Emery, que Adriel tá aí, amando. E quando a gente voltou pro Brasil, de 2013, aí eu assumi o Ministério Avivar como pastor à frente, assim, o Ministério de Louvor da igreja, na verdade, geral, né? Que acabou renovando com o Avivar de novo. Top. E aí, vamos mandar uma música ou não? Vamos fazer alguma coisa, né? Que aí, daqui a pouco vai começar a cair os views, assim, gente, meio chato. Não, mas o papo tá forte. Tá legal, cara. tá fluindo. Vamos ver se eu consigo baixar só um pouquinho aqui, ó. Pra mim botar o violão também. Acho que não vai pegar os dois, fica um pouquinho menor, né? Tá legal. Galera, vamos dar um like aí pro Instagram aumentar o alcance aí. Pois é, ó, manda uns like, manda uns coração aí. Deixa eu ver, eu vi uma galera eu tava conversando e eu tava dando uma olhada nos comentários, eu vi uma galera que a galera tá a Tassi, tá o Adriel que eu falei, meu Guita. A Tassi falou da Pensamento de Paz aqui, tá o Samuquinha, que é nosso baterista da igreja também. Top. Eu vi uma galera também perguntando ao Rocha Pedro, que mora aqui nos Estados Unidos também, lançou umas músicas agora há pouco tempo, muito legal.
Eu vi aqui o Dionísio perguntou onde é a Palavra Viva. A Palavra Viva, ela tem a sede em Florianópolis, de onde começou o nosso trabalho. E a Palavra Viva, desde 90, mais ou menos, ela começou o trabalho lá em Florianópolis. E aí a gente começou a expandir. Há pouco tempo a gente está chegando a umas 60 e pouco igrejas. Temos igreja na Itália, temos igreja na Inglaterra, igrejas missionárias, igreja aqui nos Estados Unidos missionária, temos em Curitiba, temos em Rio de Janeiro, em Bangu, ai, Jesus, esqueci. A Baixada. Calma que vai vir. Enfim, deu branco. Tem 2 no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre, em Florianópolis, São José e Palhoça, ali naquela região, tem algumas outras igrejas também, são umas 30 e poucos. Inclusive, quando a gente se conheceu, não foi nem na sede, né? Foi lá na no igreja Morro aqui das no sul Pedras. da ilha, no Morro das Pedras, onde tem uma das praias lá. Não, lá é top, cara. O pessoal lá, o Nova Charles. Iguaçu, obrigado, Lucas. Nova Iguaçu, como é que eu esqueci? A igreja de Caxias do Sul também. Tá geral, né? Tá. Vamos cantar então pra ir pra frente, vamos lá. Bem, como eu tô aqui, eu vou cantar uma minha, né? Eu também vou me ajudar um pouco. Eu vou cantar a graça, então, que vai ser mais fácil. Amém? Amém. Dá pra ver legal aí? Depois manda um comentário, qualquer coisa. Não, tá legal, tá legal. Eu sei que posso encontrar teus braços sempre abertos. És meu Pai. Meus erros deixo para trás, teu perdão me abraça, és meu Pai. És tão bom pra mim, Senhor, tua presença é o meu lar. Toda culpa se desfaz e eu encontrei teu amor. Graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. Do amor de Jesus rico em misericórdia, com bondade nos cercou. Do amor de Jesus. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Bem, top. Amém. Essa música é top. Eu fiz ela numa versão rádio mais curtinha. Não tá top. Ela é sua, Cara, Otávio? Não, todas as músicas do Ministério Avivar, todas são independentes. Desde Maranata, todas as épocas, elas foram compostas ou trabalhadas em grupo. Todas as músicas, independentes. Eu acho que isso é uma das maiores riquezas que a gente tem como ministério, que o ministério não é uma pessoa que vai à frente. Foi carregado por tal pessoas. Todo mundo trabalhou em todas as partes. Desde que os músicos que hoje ainda já se mudaram para outros lugares, não estão mais em Florianópolis, mas fizeram parte. A galera que está agora, que não fez nada, digamos assim, em Maranata, mas ainda colhe frutos dessas questões. Então, a Graça, ela foi composta principalmente pelo Juninho, pastor Marcela, teve bastante gente que compôs ela junto.
E ela foi depois produzida pela gente, pelo Johnny, que é o nosso baixista, tá morando em São Paulo também. Foi produzida por ela, todo mundo contribuiu um pouco com ela, entendeu? Eu tive só a oportunidade de interpretar ela. Como também na Invocamos, eu sou um dos compositores e o Gustavo que canta. E assim vai. As músicas não tem um dono, assim, eu compus e essa música é minha. A gente não faz pra isso, a gente compõe. E é legal isso daí, né? Você, na verdade, assim, você tira o estrelismo, né? Vamos dizer assim, Isso. que tem muito... Não precisa, ninguém precisa sentar em cima da música e ser dono dela, assim, né, cara, pra poder... Exato. Exato, isso daí é ministério, né? Por Uhum, isso que se chama ministério. Porque quando exatamente. você começa a dividir, é que negócio, né? Você dá poder ao homem que você vê quem é. É. Sim. O que a gente mais ouve andando pelas igrejas, assim, por favor, não percam esse coração não perca essa humildade. E por favor, continuem assim, porque a gente vê nessa necessidade das pessoas e de quem está ministrando ali em cima de ser próximo, entendeu? E realmente Sim. acontece. Tem pessoas que acabam subindo para a cabeça, né? Pessoas que se tornam inalcançáveis. Acontece. É meio normal do ego do ser humano. Mas Sim. para a gente é um processo um pouco diferente porque a gente vem de igreja, nós somos igreja, nós cantamos na igreja todos os dias. Eu estou aqui agora em New Jersey, eu estou cantando 4, 5 vezes por semana em todos os cultos na de Denver, que fica umas 3 horas para cima daqui, e na nossa PV em Moorestown. Então, assim, a gente viaja no sábado, amanhã a gente viaja para lá, eu viajo com o Bispo Sérgio para lá. Ele prega, eu faço louvor. No domingo de manhã ele prega em outra igreja que não é a nossa, e domingo à noite eu prego na nossa aqui. Então, tipo, todo mundo se ajuda em tudo. Nossa vivência vem da igreja, entendeu? A gente não vem de trabalho de viajar para outros lugares, de ser estrela. Não, a gente vem de servir as pessoas dentro da igreja. Por isso que talvez para a gente se tornou um pouco mais fácil, porque nós nunca fomos sozinhos nesse sentido, entendeu? Eu entendo, tem muitas vezes pessoas que vêm sozinhas, vêm que não tem pastores, não tem pessoas próximas que ajudam ela a acompanhar, e aí às vezes a mídia, as pessoas ao redor, o povo também às vezes é muito idólatra, eu tenho que dizer isso, o povo é muito idólatra muitas vezes, assim, quer botar o cantor ou as pessoas no estado que elas não estão, assim, de botar num pedestal que elas não estão, mas às vezes as pessoas se sentem cômodas, assim, sabe, assim, pô, de levar a bola, assim, é o cara e não sei o quê, É. e às vezes acaba entrando no coração, assim, das pessoas, assim, pra gente, como eu falei, se torna mais fácil porque a gente tá acostumado com o povo a descer a terminar uma coisa, descer do altar, sentar nas cadeiras, tipo, pra gente é normal isso, de não ir pra camarim, sei lá, pra gente acaba sendo normal isso, entendeu? Não sai... igual, eu tive um período também que eu parei de escutar música nacional, cara. Uhum. Mas são fases, né? Por conta disso, né? Uhum. Você começa... Às vezes você julga, né? Não cabe a gente julgar também. Mas às vezes você julga um cantor ou um ministério e radicaliza, né? Você pega como um contexto geral. Sim, não pode nunca. E eu acabei fazendo isso. Eu falei assim, não, a partir de hoje eu não escuto mais nacional. Sim. Eu não escutava mais música nacional. Cara, mas deixa eu Fiquei... te falar, no Brasil hoje a gente vive um tempo muito bom, cara. Quando nós começamos lá em 2013 esse maior trabalho de Ministério de Louvor, basicamente não tinha um Ministério de Louvor, entendeu? Tinham vários cantores diferentes, tinham poucos ministérios de louvor realmente nativos, assim. E, cara, hoje tem surgido tanta coisa boa, tanta gente boa, Sim, tanta gente com propósito bom. Acho que Deus nos moveu também para que isso acontecesse, sabe? Poxa, a gente fica feliz de ter feito parte disso também em movimento de Brasil, sabe? De influenciar para por bem as pessoas, influenciar para a visão do reino, né? O crescimento é do reino, né? Como você fala, seu sim. próprio Instagram. De entender que não é um crescimento de igreja com pessoas. E é o que a gente tem colhido também, entendeu? Quando a gente planta isso, a gente colhe isso das pessoas também. É recíproco isso no Rio. O propósito, né? Como você disse lá no início. Você não esperava a tamanha repercussão que ia dar Sim, Maranata. Por sim. quê? Vocês estavam tão focados no reino. Isso mesmo? Vocês estavam, e o fruto foi acontecendo, foi Sim, nascendo sim, e sim. estourou. Sim. Esse eu acho que é o principal, né? Estar Sim. dentro do reino, né? E
Você cantou uma música aquele dia lá na igreja, lá você emendou com Yeshua e tal. Você tem alguma aí pra emendar ou não? Vamos fazer, tipo, aqueles pupurri da vida, assim? É. É, Aquele negócio de 30 segundos, manda umas 3, 4. três músicas, assim. Eu gosto bastante. E essas músicas que têm surgido hoje, que estão como a Yeshua, como Me Leva, enfim, essas músicas que têm surgido são frutos desse tempo novo que o Brasil vive. E até agora no Descende, que teve aqui na Flórida também, teve muito brasileiro. O Brasil teve uma representatividade gigantesca também, ali também foi muito brasileiro. Cara, e faz parte de um Você fala movimento. do movimento do Theo Hayashi? O Theo Hash foi para lá. O Descend foi um evento que aconteceu na Flórida, que acontecia antes, né, acho que com o Billy Gunn, se não me engano, depois que ele morreu, eles resolveram fazer o Descend. E juntou pessoas de várias nações. O Theo, e junto com uma outra baita galera lá do Brasil, que são abençoados demais, foram Cara, os foi top representantes esse do evento, eu Brasil. Isso acompanhei. Nossa. foi demais, assim, no mundo espiritual isso vai ter um grande impacto no Brasil, eu creio também. Não, Mas tem sido foi. fruto dessas coisas que têm acontecido no Brasil, sabe? Dessas canções que têm surgido, porque são músicas de adoração. Faz um tempo que a gente não via música de adoração no Brasil. É, exatamente. É por conta disso, é que passou de ser adoração para virar show, né? Sim, sim. Sim, E sim. perdeu a essência do evangelho, né? Perdeu aquele negócio de você ir chorar, né? Igual você falou, pô, a gente Sim. filmou a galera chorando e tal. Hoje não, a galera vai pro show, vamos falar Uhum, assim, uhum, mas quer filmar, uhum. não quer vivenciar o que a música tá dizendo ali, entendeu? É isso mesmo. E realmente está voltando essa adoração forte, né? Esses pupurri aí, nossa, eu acho tremendo. Vou mandar? Vamos lá, fazer uma camaranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, Yeshua. Ah, 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 Yeshua. Ah, ah, meu amado é o mais belo dentre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo dentre milhares e milhares. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono,
Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Top. Essa me leva à sala do trono, acho que é uma das músicas mais fortes que eu já. Essa parte, assim, né, principalmente, ela é muito forte, eu gosto muito. Sempre me dá uma mexida quando eu tô cantando essa Não, parte. Não sei porquê, olha só. Não, mas ela é forte, cara. É. Não, e você emendou aí as três, né? Você emendou aí. Todas são profundas, né, cara? Eu acho que fazem parte do que a gente vive hoje na igreja. A gente tem uma música também que é Invocamos, que o Gustavo canta. Eu gosto demais dessa música também, umas que eu fiz parte da composição. E ela é nessa vibe, assim, de música, de uma música de contemplação, de uma música de chamar a presença de Deus. E, assim, eu acho que a música tem vários propósitos em si, né? Fala música pra ser mais simples, né? Mas a gente não tá falando somente de adoração como vida, né? E as músicas têm um propósito diferente. A propósito da Maranata é falar sobre a confiança de Deus, falar sobre essa mensagem de que Deus um dia vai voltar, de ter esperança, a dependência dele. A Invocamos não, ela fala, ela é um puro clamor, sabe? De que a exaltação de Deus, de quem ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez, do Deus gigante que ele é, e do mesmo jeito a gente pode erguer as mãos e invocar a presença dele, sabe? Por isso, para mim, é demais, assim, tendo essa concepção de um Deus tão grande e tão acessível, que pra gente é tremendo isso, sabe? E a gente acaba esquecendo disso, né? Uhum. Tem uma frase de John Bevere que ele fala: muitos com os lábios e as mãos levantados, porém estão vivendo como órfãos, né? Sim, porque vivem longe, né? Vivendo longe, cara. E essa adoração te faz chegar mais, né? Acho que precisa disso mesmo. Músicas que leve ali a pessoa ao quebrantamento, né? No espírito ali, a pessoa... Mas se quer mandar essa Invocamos aí, você já comentou. Vamos fazer ela, vamos. Fazendo um pouquinho mais... Música é bom, né, cara? Amém. Se você estiver em casa aí, na sua live, quiser pedir uma música... Não sei se eu vou saber tocar todas, que talvez a galera pedir, mas eu vou tentar, né? Se você pedir do Avivar, me ajuda muito mais, assim, porque eu preciso conhecer pelo menos o repertório nosso, assim, né? Vocês mandam internacional também, não manda? No Maranata ele tem uma música que uma das que eu canto, que ela é em inglês. A gente gosta de compor bastante em inglês também. A gente tem essa noção que a música vai mais do que a gente imagina. Então em inglês a música é a língua mais falada, uma das línguas mais faladas no mundo, né? Acho que perde só pro chinês. Sim. E comunica com o mundo inteiro. Então a gente... E vocês se inspiram, assim, tipo, Jesus Culture, Beto, Cara, Hillsong, a nossa maior inspiração são a nossa igreja local e o povo que a gente serve, porque é ali que a gente está fazendo. Mas ninguém anda sozinho, ninguém inventa nada do nada, assim. A Hillsong se espelhou em Hosanna Music lá atrás, entendeu? Hosanna Music se inspirou aos compositores de lá de trás, entendeu? Então, é tudo um pouco de um ciclo que a gente vai vivendo. Então, a gente tem muita... Eu pessoalmente tenho muita admiração pelo trabalho que a Hillsong faz, não só nos álbuns,
não só musicalmente, mas um trabalho geral que eles têm como ideia de igreja. Eu gosto muito do Jesus Culture, gosto muito da Bethel, mas eu acho hoje os que tem mais tem mais impactado assim nas músicas uma que eu mais gosto é a Elevation Church, que é Sim. a Do Steven. isso, do Steven Furtick. Tem a Do It Again, tem várias canções que nossa, eu acho elas demais, assim. O Steven, ele também compõe bastante, assim, ele fala, as músicas que ele tem lançado agora, ele participou na composição também, fala muito sobre composição, Ele e é eu, top. assim, eu sou apaixonado por isso, sabe? Quando a pessoa para esse tempo para que a música seja trabalhada, assim, sabe, na composição. Todas as músicas nossas, a gente tem um fundamento bíblico muito forte, tu ouve lá. Isso surgiu baseado nessa galera também que compõe assim. E, e todas as músicas que foram compostas aí de Maranata daquela época, elas têm um embasamento bíblico e elas têm uma exigência só, que é serem cristocêntricas, assim. Nenhuma das nossas músicas falam de outra coisa a não ser do que Cristo fez por nós e de quem Ele é, entendeu? Ah, show. E os textos bíblicos vêm para embasar essas partes, assim. Invocamos é isso, né? Que eu tava falando, invocamos ela fala de um povo clamando a presença de Deus e depois fala disso. Amém? Deixa eu te falar, Hum, antes de você quer encerrar e a hum. gente entrar de novo? Porque eu acho que vai dar 1 hora. Pode Aí ser que ela dá um ruim. ele trava, porque a live é Tá. 1 hora, né? Porque vai que você tá aí na unção aí, o negócio fica... Quanto tempo ela tá agora? Eu não consigo ver aqui. Tá uns 50 minutos. Ah, mas vamos encerrar com 1 hora. Eu faço essa, a gente encerra o papo mesmo, pra também não. Tranquilo, tranquilo. A Então, gente faz essa daí. A gente pode marca ser. mais um, vai ficar mais 1 hora aí. Não, não, tranquilo. É só pra Fechou? não... Fechou? De Pra não repente não... cortar na metade, eu Não, entendi. mas pode mandar. Fechou. Sobre o trono estás, sempre reinarás. És santo, Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder, mostra teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra teu poder. Mostra teu poder, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia. Aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Top. Aleluia. Amém. Top demais. Legal. Ela é forte também, essa música, Ela né? é forte, ela é forte, ela é forte. Todas as partes delas, ela tem um trabalho de composição bem legal, assim. Para quem compõe, para quem gosta de compor, é, ela trabalha em 3 momentos diferentes. Ela tem as partes das estrofes, que elas falam de exaltação a Deus. Então ela está falando somente de Deus, sobre o trono estrais, sempre reinarás, é santo.
É Deus que jamais falhou, nunca falhará, nos ouve. Aí ela vem essa preparação do nos ouve, de quem é esse Deus, entendeu? Para a nossa parte aí, que é para ouvir nós que somos aqui, conhecemos esse Deus tremendo, e ela vem falando, invocamos sua presença aqui, então agora já podemos sentir, nós vamos sentir, mostra teu poder, mostra teu poder. E a parte da ponte dela é como se fosse um resultado das duas partes da estrofe e refrão, entendeu? Então ela fala de Deus, clama esse Deus, e a terceira parte da ponte, a última parte da música, ela fala desse acontecimento, de que a presença dele é real, de quando a gente clama, o coração sincero quando clama, o coração puro quando clama, ele responde. E aí essa parte da ponte, que a presença dele a gente já pode sentir, aleluia, aleluia. Não, muito show. Top. É Moisés ali, né? Clamou. Moisés clamando a Deus, é isso mesmo, isso mesmo. Otago, mas tá quase finalizando. Hum. Queria ouvir mais, mas outro dia a gente marca o... A gente marca. Porque senão o pessoal vai começar a sair aí, vai deixar a gente sozinho aqui, não é? Mas depois a galera começa a assistir depois. Sim. Mas eu quero te agradecer, né, pela disponibilidade aí. Tá apoiando esse projeto, né? Você já é o terceiro desse projeto. Do Bate-Papo com o Autor, mas é só o nome do programa. A ideia é trazer escritores, né? Sim. Compositores, cantores. Tá falando desse evangelho puro, humilde, do amor de Deus, né, em si. E é essa, cara. Eu quero te agradecer mesmo, de coração. Foi eu creio, assim, que Deus conecta pessoas, né? Acho que não foi à toa a gente ter se conhecido lá naquele dia. Uma igreja que eu já ia lá e acabou coincidindo a gente se conhecer. Quero te agradecer, cara. Deus abençoe seu ministério, o Avivar, a igreja. E conta comigo se eu puder ajudar alguma coisa. Amém. Vamos sim. Cara, é isso mesmo. É um crescimento pro reino de Deus. Galera que não segue Instagram, é legal demais. Ele faz esses sorteios legais, ele faz uns negócios legais aí, é bem legal, tá bom participar, também pegar umas bíblias, pegar uns negócios legais aí. Mas é principalmente isso, ter essa mensagem é o mais importante, ter essa mensagem disseminada, a mensagem de Cristo disseminada. Não é só uma questão de um conteúdo gospel, entendeu? Eu sou meio contra esse tipo de coisa. Não, é feito para crente. Não, a palavra de Deus é feita para todo mundo, cara. Para todo mundo, é geral. Seguir, chegar, ver, veja. Na verdade, não é religião, né? A gente não fala de religião. Não tá falando disso, né? A gente tá falando de um Cristo que nos salvou e nos alcançou em meia graça, cara. Eu quero agradecer, cara. Obrigado pelo convite. Conta comigo quando tiver precisar aí. Quiser fazer algum outro desse, fazer alguma coisa diferente, vamos lá, cara. Tamo junto. Galera que seguir meu Instagram tá aí. Seguir o Instagram do Ministério Avivar. Quais são os canais de comunicação? @Ministério Avivar é o nosso Instagram. Eu tô fazendo pelo meu hoje aqui. E Tago _ Ramos é o meu. Tago é como a galera me chama. Não me importa se me chamarem de Tago também. Tamo aí. E segue lá o Instagram Ministério Avivar, tem YouTube, Deezer. Isso, claro. No Spotify tem as duas músicas que a gente lançou agora, A Rocha Eterna, que a pastora Fernanda canta, A Graça que eu canto. E daqui a pouquinho a gente já tá lançando o álbum inteiro também. A gente pode fazer uma nova, inclusive, das músicas novas do novo álbum. E aí seria bem legal também. Vou marcar. Fechou? Fechou. Você volta pro Brasil quando? Eu volto pro Brasil dia 25 do próximo mês. Eu tô com muita saudade da minha família lá, mas tem alguns trabalhos que a gente precisa fazer aqui. Eu ainda vou ter um tempo com um amigo meu ali em Connecticut, ele até mostrou em North Carolina. Ele, inclusive, deu um oi aqui. Eu acho que eu vou dar um pulo lá na Elevation. Eu gosto muito de ver outras igrejas, de ver lugares assim. Nossa, Elevation é top. Vou dar um pulo lá, vou passar um final de semana com ele. E aí eu volto pra cá e depois eu volto pro Brasil no outro final desse mês. Tá, mas vamos marcar. Vamos sim. Daí, quiser marcar também com alguns outros integrantes também, faz um... Sim, tem o Gustavo que apareceu aqui, ele é um cara muito gente fina. O Gustavo é um cara cheio de Deus. Eu te indico esse amigo para te fazer ali. A pastora Fernanda também é super acessível. O dia que quiser fazer, a hora que quiser fazer, é só falar e a gente marca. Eu voltando pro Brasil dá pra fazer os 3 juntos, mas eu acho legal assim, 1 a 1, que as pessoas conseguem falar mais, a gente vai se conhecendo mais. Pode fazer um dia com o Gustavo, um dia com a Fernanda, acho que vai ser muito legal. A ideia é porque assim, as pessoas vê
Não vai esquecer o tempo aí, mano. Pelo amor de Deus, cortar na metade. Não. Por exemplo, as pessoas veem o autor, pegam um livro ou vê um cantor, mas não sabe como elas são, né? Sim. Não sabe da história de vida de cada um, né, cara? Isso é muito legal, cara. E essa é a ideia. Thiago, mas não vou me alongar, eu quero te agradecer novamente. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto, mano. Galera, obrigado por assistirem aí. A galera vai ter uma galera repercutindo ainda, vai assistir pra frente. E se quiserem acessar as músicas do Avivar, vai lá no Spotify, Ministério Avivar, o nosso Instagram, Ministério Avivar. E Deus abençoe a vida de vocês. E também tem o Instagram da nossa igreja, Palavra Viva da Church. Palavra Viva Church. Segue lá, você vai encontrar muita coisa legal também. Demorou? Tamo Valeu. junto. Deus abençoe, gente. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.